existem dois conceitos que são fundamentais para o sucesso, para realizar objetivos: eficiência e eficácia. Eu deixo aqui a pergunta: você é eficiente ou é eficaz? Você sabe a importância disso nos resultados da sua vida prática, das suas realizações? Não perca o programa Interbusiness de hoje. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, começando um módulo novo, começando alguns programas que nós vamos fazer hoje, que eu reputo da mais absoluta relevância, importância, porque são conceitos, são ideias que nós vamos trabalhar aqui para você utilizar melhor o seu tempo, para você utilizar melhor os seus recursos, para você conseguir realizar as mudanças que precisa fazer para ser uma pessoa mais realizadora, mais produtiva e mais feliz. Então, olha aqui o tema novo, produtividade. Olha aqui no slide comigo como aproveitar melhor o tempo e render mais ou realizar mais na sua vida. Veja, todos os programas que nós temos trabalhado aqui estão ligados de alguma forma com a capacidade da gente ser mais feliz, da gente ser mais produtivo, da gente ter melhor controle das nossas emoções, da gente ter melhores relacionamentos, né? Tudo isso, todos esses contextos estão de alguma forma voltados para essa questão da produtividade, e ser produtivo é fundamental. A imensa maioria das pessoas, você que trabalha, vive hoje sob uma pressão muito grande. A gente sente que o tempo parece que está passando mais rápido. A gente sente que está faltando tempo. Começa o ano, passam alguns meses, quando a gente vê, já está chegando no final do ano. E aí a gente percebe que essa velocidade da vida contemporânea faz com que a gente precise utilizar melhor o tempo, que a gente precise estar mais focado, que a gente precise utilizar melhor o nosso potencial, porque a vida está passando muito rápido. Então, nós escolhemos trabalhar esse tema novo aqui no programa Interbusiness, um tema direcionado, mais específico. Terminamos agora com os conceitos de administração financeira, que servem para todas as idades, para você ser mais responsável com o seu capital. E agora nós estamos falando de você ser mais responsável com o contexto geral da sua vida, para que você possa também diminuir o nível de estresse, conseguir resultados sem esse desgaste emocional, sem perder recursos e fundamentalmente sem perder tempo, não é isso? Vamos para o primeiro slide? Olha aqui. Primeiro slide, por favor. Produtividade. O que é produtividade? A gente ouve falar tanto que o país, hoje nós temos um problema de produtividade, que o Brasil não é competitivo porque falta produtividade, que as empresas estão perdendo clientes porque não são produtivas. Então, olha lá, produtividade está relacionado com a quantidade produzida em função dos recursos, sejam eles pessoas, horas, equipamentos e capital. Veja bem, a produtividade está relacionada com o volume do que você consegue produzir dentro de um determinado tempo, utilizando determinados recursos. Vamos imaginar que você seja um dentista. Um dentista que tem a sua clínica, tem a sua secretária ali, mas ele tem um tempo que ele fica em cada paciente e ele tem um número de atendimentos que ele consegue fazer. Ora, para ele ser produtivo, se ele trabalha 8 horas, numa determinada semana, e ele atende em média 8 clientes ou 8 pacientes por dia, ser produtivo significa em 8 horas ele conseguir, por exemplo, atender 10 ou 12 pessoas. No mesmo tempo ele está fazendo mais. Por que isso é importante? Eu vou te dar um exemplo bem prático, bem realista. Tem uma empresa que eu dei consultoria, tem 200 unidades no Brasil inteiro do ramo odontológico, e essa pessoa teve uma ideia. Ele pensou, um dentista atendendo 3 pacientes
com 2 assistentes. Olha só que ideia fantástica. Um só dentista com 2 assistentes. Eles atendiam 3 pacientes ao mesmo tempo. O dentista ia acompanhando os diferentes atendimentos e as assistentes iam fazendo os procedimentos. É lógico que são pessoas que foram treinadas para isso, que têm competência para isso. Mas com isso, numa mesma hora, ele conseguiu atender 3 pacientes. Por que isso é importante? Porque esta clínica é uma das maiores do Brasil hoje, porque ela teve mais produtividade. Olha a relevância do tema, um primeiro exemplo para você começar a pensar como que você pode fazer, o que você precisa fazer para ser mais produtivo. Então, a produtividade, ela pode ser, olhe no slide aqui comigo, para produtos ou serviços. A produtividade, ela está relacionada com a nossa vida pessoal, ela está relacionada com a nossa vida profissional, com a nossa vida acadêmica, com a nossa vida empresarial. Tudo isso, todos esses contextos são envolvidos pela dimensão da produtividade. Por isso esse tema tão importante. Próximo slide, por favor. Então, a produtividade é o grande problema nacional. Veja, quando fiz a introdução desse bloco, eu te falei que hoje nós temos um problema de produtividade e as causas da produtividade estão muito relacionadas com a educação e o conhecimento. Veja, quando o país tinha um grande desemprego, nas épocas que nós passamos por desemprego muito maior do que hoje, você fazia o que para produzir mais? Você contratava pessoas. Era só colocar mais gente que você tinha um volume maior de produção. Só que hoje nós estamos quase com pleno emprego, tá certo que o país está num momento difícil, está aumentando o desemprego, mas hoje que nós precisamos competir com produtos do exterior, que nós precisamos competir com os nossos concorrentes, nós precisamos gastar menos, nós precisamos consumir menos, porque isso custa recurso, equipamento, tempo, e tudo isso, se nós somos capazes de administrar melhor o nosso tempo, produzir mais, colocando menos recursos, gastando menos dinheiro, porque existe a tecnologia que ajuda a fazer isso, existe o conhecimento, colocando pessoas preparadas, mais preparadas, você pode fazer uma pessoa render até por 50 pessoas, quando essa pessoa tem uma produtividade muito grande. Por que a produtividade é o grande problema nacional? Olha aqui. Quando nós não temos produtividade, olhe no slide, quando existe baixa produtividade nas empresas, por exemplo, o que significa? Significa que nós estamos colocando muito dinheiro, nós temos que pagar nossos fornecedores, nós temos que, por exemplo, na área acadêmica, para prestar, por exemplo, o exame de ordem, nós temos que estudar muitas horas, né? Nós temos que colocar muito esforço nisso, mas quando a produtividade é baixa, a gente não consegue ser aprovado na OAB, a gente não tem preço bom para vender frente aos nossos concorrentes, então isso gera um problema muito grande na hora da gente ser bem sucedido. Baixa produtividade nas empresas no Brasil hoje significa aumento de custos de produção. Por quê? Porque você tem que contratar mais, porque você não tem bom preço, porque você demora muito para atender o seu cliente. Isso precisa ser compensado, então a gente tem que aumentar os preços. Quando a gente aumenta os preços, as pessoas não podem pagar, diminui o consumo. Quando diminui o consumo, nós temos a perda, nós não vendemos bem, e quando o mercado não vende bem, como está acontecendo agora, ocorrem as demissões. Veja bem, o problema central do país hoje, o problema central das empresas é a produtividade. Um tema rico, um tema importante, e nós vamos aprofundar isso aqui, te entregar esse conhecimento da melhor forma possível, com muito carinho, com muito esforço aqui na TV Araçatuba, para prestar um bom serviço na entrega deste conhecimento. Por isso, eu peço para você que nos aguarde, nós vamos começar já o segundo bloco do programa Interbusiness, logo depois do nosso intervalo. Até mais! Retomando aqui o programa Interbusiness, eu tenho uma proposta muito especial para você que nos assiste, para Araçatuba e região. Nós temos, no nosso trabalho de consultoria, nosso trabalho de atendimento a empresas, a gente tem percebido que falta muitas vezes conhecimento, falta muitas vezes a capacidade
de realizar objetivos, e isso tem afetado a forma como as pessoas conseguem viver o seu potencial. Muitas pessoas não conseguem realizar seus objetivos, seja ele na área que for, pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser com relação aos seus relacionamentos. Então, eu pensei em uma forma de trazer esse conhecimento direcionado para você de uma forma muito especial. Como é isso? Eu estou te fazendo essa proposta de que envie um e-mail para mim no marcelo@mc4consultoria.com.br ou me adicione no Facebook, lá no Marcelo Prates. Tem alguns outros lá homônimos, mas você vai me ver lá. Então você é meu convidado para entrar neste grupo meu do Facebook, porque ali, ou através do e-mail, você pode enviar suas sugestões e pode, mais do que isso, pode enviar as suas grandes dificuldades que você tem na sua empresa. Eu colhendo essas dificuldades das pessoas físicas e das empresas, eu vou montar um seminário totalmente direcionado para os problemas mais comuns que apareçam, que sejam reportados, que as pessoas me contem, tanto no e-mail quanto no Facebook. Então depois eu vou preparar esse conteúdo, vou te apresentar e você é convidado a trazer a sua equipe, a participar desse seminário de 10 horas. 10 horas, vamos começar às 8 da manhã e vamos até às 6 da tarde juntos em um hotel, para que a gente possa, ou um outro local que a gente encontre, que seja adequado para a proposta, e você vai receber esse conhecimento e vai ser acompanhado individualmente. Se você for de empresa, você vai ter descontos progressivos em função do número de pessoas. Começamos na semana passada, já estamos com boa parte das vendas realizadas. Não perca a oportunidade de tirar as suas dúvidas e ganhar conhecimento para você realizar seus objetivos, principalmente aqueles que você sozinho nunca conseguiu realizar. São mais de 730 cidades atendidas no país e em grandes empresas que nós temos trabalhado, pequenas e médias também, com, graças a Deus, bastante sucesso. Como que vai ser? Olha aqui, esse seminário de 10 horas vai chamar Superação, uma ação muito forte e superar obstáculos. Então você vai me contar no e-mail, por favor, olha, marcelo@mc4consultoria.com.br. Qual é o seu maior problema? O que você gostaria de resolver? Eu já te digo aqui que isso é guardado com o maior sigilo, eu nunca identifico ninguém, né? Nunca falo de nome, na verdade não é esse o objetivo. O objetivo é entender quais os problemas que estão aparecendo mais para a gente preparar um conteúdo, uma ferramenta para ser utilizada de forma muito efetiva na resolução dessa dificuldade. Pode ser na questão de relacionamento, pode ser na vida profissional, se você é um profissional liberal, pode ser com relação à família e na vida empresarial. Pode ser que você tenha um problema de venda, de equipe, uma dificuldade de gestão, a sua equipe não é bem capacitada, pode ser que te faltem recursos, que você tenha perdido dinheiro no teu negócio, você pode ter um problema societário. Não importa, qualquer que seja, quanto mais detalhe você me der, mais eu vou entregar uma ferramenta específica para você e para as pessoas que estão lá, que vão participar desse seminário. Próximo slide. Então, 10 horas onde você vai ser desafiado a superar todas essas dificuldades, você vai aprender o que precisa saber para superar, eu chamo das alavancas de poder. O que são alavancas de poder? São ferramentas testadas pelos grandes realizadores. Toda pessoa que consegue realizar grandes objetivos na vida pessoal ou empresarial, ela se apoia nessas grandes ferramentas, nessas alavancas, e com menos esforço elas conseguem fazer mais. O que mais? Você vai ter apoio individualizado, e se você não for verdadeiramente beneficiado, garantia de 100% do que você pagou vai ser imediatamente devolvido. Você não precisa explicar nem porquê. É só mandar um e-mail e a gente acredita o que você pagou pelo conteúdo de volta. 100% de garantia do capital investido. Pense bem nessa proposta, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o que você vai aprender, porque vai conseguir realizar muita coisa, tá bom? Eu te aguardo, mande teu e-mail ou me adicione lá no Facebook, marcelo.prates, e nós vamos ter muito contato ainda falando desse tema. Vamos então continuar o Interbusiness. Olha aqui, próximo slide.
sobre a produtividade, né? Como aproveitar melhor o tempo e realizar mais, né? Na vida pessoal, o que acontece quando uma pessoa não é produtiva? Vamos imaginar que você seja um funcionário de uma empresa ou que você seja um profissional liberal, você seja um advogado, um médico, um nutricionista, não importa. O que acontece quando a gente não tem produtividade? Olha, a gente sabe que hoje o mercado, a competitividade, a concorrência nos exige isso, que nós sejamos produtivos. Mas não basta ser produtivo. A gente tem que ser mais produtivo do que a média das pessoas. Senão a gente não consegue, de fato, o destaque necessário, a gente não consegue o resultado necessário para ser competitivo, ou seja, para conseguir fazer frente, para conseguir superar os desafios da vida profissional. Então, o que acontece? Olha no slide aqui, quando uma pessoa não tem boa produtividade. Primeiro, ela perde oportunidades, porque ela não consegue aproveitar, porque ela não tem tempo, ela não tem dinheiro, ela não tem relacionamentos, ela não tem conhecimento, então ela perde muitas oportunidades. Verdade, né? Você sabe disso. Você sabe que quando a gente não é produtivo, quando a gente não caminha para a excelência, a vida profissional e pessoal vai ficando cada vez mais difícil. Mais um ponto. Uma pessoa que não tem uma produtividade muito acima da média, ela normalmente ganha mal. É um fato. Você sabe disso. Quem não é produtivo, normalmente ganha mal comparado com seus pares, que são pessoas mais preparadas e mais produtivas. Segundo, ou melhor dizendo, terceiro, incapacidade e paralisia em decisões. As pessoas com pouca produtividade, elas sofrem de uma paralisia. Elas se sentem bloqueadas, elas não conseguem tomar decisões, porque elas vivem num estado em que tudo falta. Como tudo falta, a pessoa se sente muito incapaz para superar, para tomar decisões, e isso vai fazendo com que ela perca cada vez mais tempo, mais dinheiro, mais saúde, mais relacionamentos que seriam importantes vão indo embora e a vida vai ficando cada vez mais difícil. Outra coisa, a pessoa que não é produtiva, ela é dominada pelas circunstâncias. A pessoa que tem baixa produtividade, preste muita atenção nisso aqui. Analise comigo se não é verdade. A pessoa que não é produtiva, que não é realizadora, ela sempre diz assim: eu não consigo porque por causa do fulano, porque eu tenho um problema de família, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não estudei o que eu precisava estudar, eu não consegui terminar minha faculdade. Então, tudo que está à volta dela, de alguma forma, acaba tomando conta, pelo menos no pensamento dela, da capacidade de realização. E a vida, então, também nessa situação, a gente vai perdendo até a vontade de viver, ou vai desanimando e vai se acomodando numa vida que poderia ser muito melhor se a gente aprendesse o que a gente precisa fazer de fato. Outro ponto importante que está ligado é a questão da saúde. As pessoas com baixa produtividade, às vezes, e muitas vezes, melhor dizendo, trabalham demais, produzem pouco, isso gera um nível de estresse muito alto, uma série de doenças e uma qualidade de vida muito ruim, né? Porque as pessoas não conseguem ter tempo para descanso, tempo para o lazer, tempo para a família, não tem dinheiro para se cuidar, não tem dinheiro para viajar, para estudar, para fazer alguma coisa diferente do que fora do trabalho. Então, em último, se a gente somar tudo isso aqui, você vai ver que uma pessoa que tem baixa produtividade, ela perde o sentido, né, da vida, ela perde o potencial. Ela nasceu com habilidades, todos nós nasceu com uma possibilidade de ter uma vida muito mais significativa, mas não consegue, a vida vai passando. Aí tem uma frase muito significativa que diz que às vezes a pessoa passa a vida inteira para perceber que não viveu, que não explorou o que poderia explorar na sua vida pessoal e profissional. Então, mais um slide. Para a gente compreender como que isso é crítico, qual é a realidade do nosso país, veja bem, a riqueza produzida por hora trabalhada, esse é um dado importantíssimo. Quanto que se produz no trabalho, em média, se nós somarmos todas as pessoas que estão trabalhando, o número de horas que são trabalhadas e a riqueza que nós estamos
produzindo como nação. Olha como a nossa situação, de fato, é muito, muito complicada, muito negativa com relação à produtividade. Segundo o Conference Board do ZEUA, que é uma empresa que faz essas análises estatísticas, o Chile produz por hora 20,8 dólares. O México produz por hora de trabalho 16,8 dólares. A Argentina, nossa vizinha aqui, que está numa situação crítica também, política e econômica, produz 13,9. E o Brasil? O Brasil só 10,8. Você veja que o Brasil, se nós pegarmos esse quadro, o Brasil comparado ao Chile, o Chile produz o dobro de riqueza. O que significa isso? Qualidade de vida, bem-estar, saúde, desenvolvimento, que os chilenos estão conseguindo produzir para suas famílias, para a sua nação, e nós aqui produzindo muito pouco, porque nós não somos um povo envolvido pelo conhecimento, interessado pelo crescimento, voltado para a produtividade. Mas você que nos assiste aqui é uma pessoa envolvida, interessada em todos esses temas. Vai assistir um vídeo agora do Lair Ribeiro, voltando ao terceiro bloco. Já vou colocar um vídeo do Lair Ribeiro com dois conceitos fundamentais: eficiência e eficácia. Você vai saber a diferença entre o que é ser eficiente, eficaz e como isso é importante na sua vida pessoal e profissional. Me aguarde, a gente volta já já. Olá, tudo bem? Era uma vez um navio carregando ouro, alta prioridade, e o motor do navio enguiçou. O dono do navio disse: não podemos ficar parados. Traga aqui o melhor técnico do porto mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 3 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui o indivíduo que montou essa máquina. Pode buscar de helicóptero. E eles buscaram. Veio ele e o assistente dele. Chegaram ao navio, foram à casa das máquinas, escutaram o barulho do vapor, tocaram nos canos. Ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Ele disse: tem. Ele deu um martelo para ele, tinha uma válvulazinha vermelha no canto, ele deu uma martelada e falou: ligue. Eles ligaram. Tudo funcionou às mil maravilhas. Eles mandaram as contas. O cara que trabalhou um dia mandou uma conta de 200 dólares. O trabalho dele. O cara que trabalhou 3 dias mandou uma conta de 1.200 dólares. Ele cobrou 400 por dia, porque ele era engenheiro, mais sofisticado. E o cara que deu uma martelada mandou uma conta de 10 mil dólares. O dono do navio disse: eu vou pagar porque ele consertou o meu navio, mas só com uma condição: ele vai me dizer por que ele cobrou 10 mil dólares. E ele mandou uma cartinha para o dono do navio. Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Por que eu comecei contando essa história? Porque eu mostro para você aqui a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito algo que não necessita ser feito. Se você olhar na burocracia, a burocracia brasileira, que é a única coisa que nos salva dela é a sua própria ineficiência, a burocracia brasileira, ela faz você fazer uma porção de coisas que não são necessárias. Muito bem feito, mas que não precisa ser feito. Todas as vezes que você for fazer algo que envolver tempo ou dinheiro da sua parte, a pergunta é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo aquilo que não precisa ser feito. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. As pessoas que ganham dinheiro no mundo de negócio estão mais focadas na eficácia do que propriamente na eficiência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Retomando aqui o programa Interbusiness, olha, você viu o Lair Ribeiro aí falando que eficiência é fazer bem feito
e eficaz é fazer o que precisa ser feito. E que as pessoas bem-sucedidas, elas vivem mais dentro do contexto da eficácia, ou seja, as pessoas fazem o que precisa ser feito, né? A gente começa a vida fazendo o que precisa ser feito, e quando a gente fica muito bom em fazer o que precisa ser feito, a gente começa a aprender a fazer o impossível. Mas primeiro, a gente precisa ser muito bom em fazer o que de fato precisa ser bem feito. Na sua vida pessoal e profissional, quais são as mudanças que você precisa fazer? Quais as competências, quais as habilidades que você precisa desenvolver para se transformar numa pessoa bem-sucedida? Qual tempo você está disposto a investir num processo de mudança, de crescimento? O que falta na tua equipe? Quais as características do teu negócio que necessitam de ser bem atendidas pelas pessoas que trabalham com você e que hoje não são bem atendidas? Que o teu cliente reclama, que as pessoas que o teu chefe reclama, por exemplo, ou os teus colegas dizem que você precisa melhorar em alguma coisa. Todas essas questões são muito importantes e o conceito de eficiência e eficácia, ele é fundamental porque ele mostra pra gente que fazer bem feito não serve para nada se a gente não estiver fazendo o que precisa ser bem feito, né? Próximo slide, por favor. Então, algumas definições aqui, a gente confunde produtividade com performance. E produtividade está voltada para uma área e performance para outra. Produtividade está relacionada com o volume do que é feito. Por exemplo, uma padaria, quantos pães ela faz, em quanto tempo ela faz esse número de pães e quanto ela gasta para fazer cada pão. Então está relacionado com o processo, a sequência de ações que uma padaria precisa ter. Ela compra o trigo, ela contrata pessoas, ela arruma um ponto comercial, ela cria toda uma estrutura. Isso é o processo. E o resultado, quantos pães ela vende. Isso é produtividade. Por outro lado, performance está relacionado com as pessoas, com como as pessoas estão utilizando o tempo, como as pessoas estão utilizando os recursos, os equipamentos. Isso depende de duas coisas, basicamente: habilidade e motivação, né? A motivação voltada para a vontade de querer fazer, o compromisso com o objetivo, o compromisso, a dedicação para conseguir fazer alguma coisa muito importante e com muita qualidade, né? Então, performance está voltado para as pessoas, para o que as pessoas fazem, e a produtividade para o processo. Olha aqui. Então, se a performance depende de habilidade, ou seja, aptidão, o meu nível de conhecimento e de como eu coloco esse conhecimento em prática, esta é a chamada aptidão. Isso é uma questão de treinamento, isso é uma questão de coaching, né? E também a motivação, o desejo e o comprometimento. Muitas pessoas querem as coisas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quantas pessoas você conhece que querem trocar de carro, ou que querem fazer uma faculdade, ou que querem fazer uma viagem, que querem um relacionamento importante, mas não conseguem. Não conseguem porque eles querem, mas não têm comprometimento. Comprometimento é a vontade que você tem, a disposição de pagar o preço das coisas que você quer realizar. Mas eu sei que você nos assiste aqui e nos prestigia porque você quer e tem compromisso, está disposto a pagar o preço para fazer as mudanças necessárias, nos assiste. Eu queria mandar aqui um abraço para o Roberto do Pão de Açúcar. Esses dias ele me parou e disse assim: Marcelo, o programa 4 do módulo de finanças não está no ar, porque eu faço as anotações. De todos os seus programas, eu pego um caderno e eu copio os pontos mais importantes. Isso é comprometimento.
Isso é uma pessoa que quer crescer. Isso é uma pessoa que aproveita as oportunidades. Está em casa no final de semana e está fazendo anotações que ele reputa, considera importantes para o seu desenvolvimento. Muito obrigado, Roberto, pela atenção e pela consideração que você tem com o nosso trabalho aqui. E para você que nos assiste em casa. Também eu quero deixar os nossos agradecimentos também para os patrocinadores, a Pneuata, o Hamilton, uma empresa que cresce 20% ao ano, uma família comprometida com a qualidade, comprometida com a segurança do seu veículo, né, com pneus de todas as marcas e um atendimento, olha, realmente sensacional. Está de parabéns o Hamilton, sou cliente lá, indico para você que conheça a Pneuata. Também seu Luísio Neto, do Guimarães Toqueton, um escritório com muitos anos, mais de 20 anos, se não me engano, quase 30, de dedicação na área contábil às empresas, a tua questão tributária, para você ser bem enquadrado, para você não pagar imposto errado, para você não desperdiçar seus recursos e o seu tempo correndo atrás de uma pessoa ou outra, de um contador ou outro. Olha, dê uma passadinha na Guimarães Toqueton, na Contábil Guimarães Toqueton, melhor dizendo, que você vai ter qualidade e um atendimento excepcional. Muito obrigado mais uma vez a você que nos assiste. Eu te aguardo no próximo programa Interbusiness falando sobre produtividade. Um abraço e até lá.